A obra começa com dedos enluvados tocando o painel com precisão fria, como se os destinos das pessoas fossem apenas números. Sobre as mesas, um menino e uma menina estão imóveis, mas gritando silenciosamente. Em pânico, um dos médicos range os dentes e ordena uma injeção, sua voz se partindo em raiva. Um núcleo de luz explode das cápsulas como um sopro de algo antinatural, também despertado. Logo, a agulha entra em uma veia e o braço se contrai, não por dor, mas por sua premonição do inferno. O médico no monitor responde brevemente que os sinais vitais estão estáveis, mas a tensão em sua voz é perceptível. Segundos depois, o outro médico se desespera. A pressão sanguínea cai e o medo se espalha. Mesmo atrás da máscara, ambos se viram bruscamente e um sussurra: "O quê?", como se não pudesse acreditar no que está acontecendo. O rapaz na mesa começa a se contorcer. Seu corpo treme como se algo dentro dele estivesse se soltando. Seu rosto se contorce de dor, sangue escorrendo de sua boca e seus olhos se reviram em uma agonia inconsciente. De repente, seus olhos se abrem e um terror mortal, lágrimas de sangue escorrendo por sua pele como se estivessem rasgando de dentro para fora. Seu corpo estremece uma última vez e um coágulo de sangue explode de sua boca, inundando tudo. O silêncio. Ambos permanecem imóveis e um dos observadores comenta amargamente que estão tão mortos quanto sempre estiveram. A tela do monitor de pulso permanece em branco e o médico suspira cansado, sem resposta. Mais um fracasso. O segundo médico encara o vazio e acrescenta secamente: "Outro fracasso", como se fosse um resultado familiar. Após constatar o fracasso, um dos médicos congela, os olhos arregalados em choque interno. O outro explode. Ele não pode mais participar disso e exige que o estudo seja encerrado imediatamente. Grita de volta, perguntando se ele não percebe a importância desse trabalho. Ele responde que percebe, mas também lembra que quantos já morreram por causa desses experimentos monstruosos. Ao fundo, com um corpo ensanguentado, um grito ecoa. O experimento estava condenado desde o início. Chega de sacrifícios. Um dos médicos se vira e vai embora, dizendo que não fará mais parte disso. Algo dentro do que ficou parece explodir, e ele se mantém no centro do salão, cercado pelos mortos. Outro o chama cautelosamente: "Dr. Shin", com um tom de alerta na voz. Ele se vira e desafia: "Vocês também acham que essa pesquisa é inútil?" Ele grita que os sujeitos de teste teriam morrido de qualquer forma em poucos dias, então eles não foram desperdiçados. Ele olha para os corpos em silêncio e diz: "Mas esses 2 ou 3 dias não eram a vida deles?" Dr. Shin congela, e isso reflete em seu rosto. Nem ele consegue encontrar a resposta. Dizem a ele que a pesquisa foi longe demais e que o melhor é ir embora, antes que seja tarde demais. O médico restante fica em silêncio, segurando tudo que está fervendo dentro dele, como se as palavras não pudessem mais mudar nada. Dr. Shin fica sozinho na luz pálida do monitor, a cabeça abaixada sob o peso da escolha. Sua voz soa confiante. Esse estudo está destinado ao sucesso. O único problema são os sujeitos. Pressionando os lábios, ele está convencido de que em algum lugar existe o sujeito perfeito, aquele que se encaixará perfeitamente. Para que o experimento tenha sucesso, ele deve encontrá-lo. Não há outra saída. O céu sobre a cidade está calmo e nada revela que alguém já se tornou um alvo. No restaurante casual, entre o barulho dos pratos, ninguém percebe que começaram a ser observados. Johan está sentado à mesa, terminando sua refeição preguiçosamente, enquanto uma conversa trivial acontece ao lado. Ele olha para cima do celular e solta sarcástico: "Que bando de malucos! E quem está assistindo isso?" Seu amigo aponta para a tela de notícias, sorrindo. As pessoas fazem qualquer coisa por atenção. A tela mostra um ataque zumbi, que se revela uma pegadinha viral, e todos riem. Johan zomba, dizendo que talvez devesse ir para o Waystubbers também. Pelo menos não é algo nojento. Ele se vira ao ouvir um cara chamado Kang Wan chamando seu nome. Fica curioso e pergunta sério: "Você acha que zumbis podem existir?" Johan franze a testa e o dispensa com um aceno. Estão lidando com corpos de verdade. Não é hora de falar besteira. Acrescenta que tudo isso é uma farsa criada para atrair espectadores. Zumbis não existem. Kang Wan revira os olhos, chama Johan de chato e manda ele se trocar se já terminou. Sob um céu claro, Johan segue para o hospital com um colega para buscar os corpos. O cartão de visitas que segura na mão diz: "Descanse em paz", e traz o nome Kang Wan. A garota no balcão fica surpresa ao ouvir que se trata de uma funerária. Claramente não esperava essa visita. Ela explica, apressada, que um paciente morreu pela manhã e pede que aguardem o procedimento. Johan estranha sua reação.
reação, pensando que um agente funerário no hospital não deveria ser algo incomum. Ele olha ao redor, irritado, perguntando-se por que Yuan está demorando tanto. Kang Yuan aparece, sem fôlego, e se desculpa com um sorriso culpado pelo atraso. Ele reclama brincando da comida apimentada, e Johan torce o nariz. Você é nojento. Olhando para o corredor vazio, Kang Yuan comenta o quão morto o hospital parece. Um funcionário se aproxima e surge que sigam para a sala de cirurgia. Johan responde calmamente: tudo bem, nos leve até lá. A placa da sala de cirurgia se acende em verde, e um dos homens confirma: um homem e uma garota, certo? De fato, há duas pessoas sobre as mesas, os corpos imóveis, a luz fria e impiedosa recaindo sobre eles. Kang Yuan comenta, com falsa leveza: pai e filha. Que cena trágica. Vamos começar. Johan observa em silêncio, seu rosto permanece sério, mas é como se algo dentro dele se apertasse. Ele pergunta: eles morreram no acidente, não foi? Kang Yuan confirma sem hesitar. Johan percebe que o corpo do homem está dilacerado, enquanto o da garota está quase intacto. Ele observa: tirando o ferimento no braço, ela nem tem sinais de cirurgia. Estranho. Kang Yuan dá de ombros com um sorriso. Talvez ela tenha morrido antes da cirurgia começar. Ele lembra que não são legistas e manda Johan parar de se preocupar. Em seguida, pega os instrumentos e sugere que comecem pela boca, entregando os grampos a Johan. Kang Yuan percebe o quão tenso Johan está e diz: eu te entendo, mas sabíamos no que estávamos nos metendo. Johan abre suavemente a boca da garota com os grampos e algo dentro dele se encolhe. De repente, ele se sobressalta. Algo o corta através da luva, e ele se exclama de dor. Kang Yuan pergunta se ele se cortou em um dente, e Johan responde: acho que sim, mas está tudo bem. Examinando a luva, Kang Yuan percebe um arranhão e manda ele trocar de luvas, só por precaução. Kang Yuan coloca as novas luvas e sugere mover primeiro o corpo do homem, pedindo ajuda a Johan. Johan concorda, e os dois começam a levantar o corpo contando: 1, 2... Kang Yuan grunhe com esforço, e o peso é claramente grande. Ele reclama do desconforto. Johan de repente para, sentindo algo indefinível. Seu olhar se volta bruscamente para o lado. Na mesa próxima, a garota jaz imóvel, mas a atmosfera ao redor dela de repente parece perturbada. Johan inspira com força. O braço da garota, onde antes havia um ferimento, agora tem a pele intacta. Ele encara em confusão. Jura que viu o ferimento, mas agora não há nada lá. Kang Yuan pergunta irritado o que há de errado com ele desta vez. Ele inventou isso? Os olhos de Johan se arregalam, e ele sente um aperto interno. Há coisas estranhas demais acontecendo, e a sensação de pânico cresce. Ele segura a cabeça e dá um passo para trás. Seu corpo treme, como se a realidade estivesse se desfazendo sob seus pés. Johan de repente perde o equilíbrio e cai no chão, como se suas pernas não obedecessem mais. Kang Yuan corre em pânico, gritando seu nome e perguntando se ele está bem. Ele sacode Johan pelos ombros, mas ele apenas reage fracamente, como se estivesse desmaiando. Johan luta para falar. Seu corpo... algo está errado. Tudo parece estranho por dentro. O terror está estampado em seu rosto. O suor escorre pela pele, sua respiração falha e seus olhos estão cheios de pânico. Kang Yuan chama Johan em desespero enquanto ele engasga com um grito, como se algo estivesse explodindo dentro dele. Johan joga a cabeça para trás, os olhos arregalados, os lábios tremendo, e o nome soa como um último chamado. Ele sente o coração apertar e grita mentalmente de dor, enquanto algo perfura seu peito. Seu coração parece prestes a explodir. Suas têmporas latejam. Cada veia vibra com pressão. Johan grita, incapaz de conter o calor que queima por dentro. Seus olhos estão cheios de terror. Ele pensa: vou morrer assim? De repente e sem sentido, ele olha para a luz ofuscante das lâmpadas e grita mentalmente: não, eu não posso morrer assim. Mergulhando na escuridão, ele se agarra ao pensamento: se eu morrer agora, acabou. Kang Yuan o sacode desesperadamente, chamando seu nome, tentando trazê-lo de volta à consciência. Ele grita no vazio, em pânico: alguém ajude! Há um homem desmaiado aqui! Na mesa, a garota se move levemente e seus lábios murmuram um nome: Johan. Seu corpo estremece, como se estivesse voltando de um esquecimento profundo, sua respiração se tornando mais perceptível. Os olhos de Johan se arregalam em choque. Ele claramente sentiu ou ouviu algo. Ele se levanta abruptamente, o peito arfando, e a sala está tão silenciosa quanto antes de uma tempestade. Olhando ao redor, ele se senta e solta um ha de surpresa, sem entender o que acabou de acontecer. Johan acorda arfando, em pânico, sem saber por que está deitado no
no chão ensanguentado. Ele se levanta segurando a cabeça e pondera em voz alta que estava definitivamente no hospital a trabalho. Afinal, na penumbra, ele ouve um som prolongado e persistente, e ansiosamente procura de onde vem aquele som repugnante. Ao se virar, vê uma figura com uma camisa hospitalar caminhando levemente pelo corredor, deixando a porta entreaberta. Johan fica tenso ao notar a pulseira no pulso dela e expira em horror. Como diabos você está viva? Johan se vira bruscamente, sentindo a presença de alguém à sua frente. Um homem cambaleia, coberto de sangue, claramente fora de si. Johan recua em horror enquanto observa o rosto do homem se contorcer em um sorriso morto e sangue escorrer de sua boca. Ele grita em terror, caindo para trás instintivamente, como se estivesse tentando fugir da própria morte. Com os olhos congelados em choque, Johan sussurra em descrença. Jin Min-yong? Johan olha para suas mãos em horror. Elas estão cobertas de sangue fresco, seus dedos tremem. Ele recua, de joelhos, encarando em pânico a figura diante dele. Uma garota com a boca ensanguentada está diante dele, e seu olhar morto perfura o silêncio. Johan congela, incapaz de dizer uma palavra, enquanto continua encarando suas mãos. A garota permanece em silêncio, apenas olhando fixamente, com o sangue ainda pingando de seus lábios. Então, ela se vira lentamente e caminha em direção à porta, como se estivesse em transe, sem reagir a nada. Ela bate no vidro, e Johan fica para trás, observando confuso entre as manchas de sangue. Ele levanta os olhos para o relógio eletrônico e fixa o olhar na hora, em choque. 9h19 da manhã, 29 de abril. Pensamentos giram em sua cabeça. Que porra está acontecendo? Com os olhos cheios de terror, Johan congela e mentalmente pergunta: que inferno está acontecendo neste maldito hospital? O corredor escuro do hospital se estende à sua frente, e há uma larga mancha de sangue no chão, como se um corpo estivesse sido arrastado. A sala está abandonada, o sofá virado, tudo espalhado, e alguém está respirando pesadamente em um canto. A luz da alvorada entra pelas janelas panorâmicas, e um homem de jaleco agarra a cabeça convulsivamente com as palmas das mãos. Ele está sobre um corpo morto, observando em silêncio a imobilidade de alguém que não respira mais. Encostado na parede, ele estremece e murmura, rompendo-se por completo. Acabou. Não há mais nada, não há mais esperança nenhuma. O homem pondera, em pânico. Se ninguém entrou aqui este tempo todo, então tudo está perdido. Ele range os dentes, culpando algum lunático por ter levado o mundo a essa catástrofe. De repente, seus olhos captam um corpo que mal se move, como se estivesse tentando se levantar. Ele para abruptamente, os olhos arregalados, o medo explodindo dentro dele. Não pode ser. Isso é um morto. O corpo está imóvel em uma poça de sangue, mas o silêncio perturbador torna o momento quase insuportável. O homem de jaleco anda pelo escritório, sussurrando em desespero que, se ficar, certamente morrerá. Ele aperta com força o instrumento metálico em sua mão, determinado a não desistir assim tão fácil. Com um olhar frenético, ele corre para a porta, certo de que precisa sair dali, custe o que custar. Na sala de cirurgia, Johan está congelado diante de um corpo sobre a mesa, com o peito perfurado. Ele respira pesadamente, seus olhos estão avermelhados e seu rosto é uma mistura de pânico e ansiedade. Johan cai de joelhos segurando-se na maca, com o rosto distorcido. Sente tudo dentro de si se revirando. Respira pesadamente, sem entender por que sente como se estivesse morrendo de fome, inclinando-se convulsivamente contra o corpo. Um rosnado abafado irrompe de seu estômago, bestial e estranho. Ele cerra os punhos, range os dentes e afasta os pensamentos. Percebe que agora não é hora para dúvidas. Cambaleando, Johan segue para a porta, onde a garota está parada, observando-o em silêncio. Segurando o estômago, decide que precisa encontrar alguém e pedir ajuda. Ao passar por ela, lança um olhar, mas ela continua apenas observando-o sem dizer nada. Com esforço, empurra a porta, a luz verde brilhando de forma ameaçadora atrás dele, e dá um passo para fora. Johan congela, virando-se abruptamente ao ouvir um som estranho vindo de algum lugar no corredor. À frente, na luz fraca, nota um homem de jaleco parado em uma posição tensa. Ofegante, Johan grita por ajuda, esperando que o doutor diante dele seja realmente um médico. O homem de jaleco está congelado, tremendo, com o rosto confuso, sem acreditar no que está vendo e que aquilo é realmente uma pessoa viva. Johan corre até ele, implorando para salvar o homem ferido, pois alguém está morrendo na sala de cirurgia. Neste instante, ele colide com força, com um golpe de martelo, interrompendo o grito desesperado. Uma garota de boca ensanguentada avança com um rugido, quebrando o silêncio com um grito de terror. O homem de jaleco agita seu bastão em pânico, gritando para que ela fique longe. Ele recua contra a parede, gritando de pavor, mas o rugido se aproxima a cada segundo. Com um uivo de fúria, uma horda de zumbis avança sobre ele, derrubando-o no chão e bloqueando toda a luz. Ele grita em desespero, engasgando-se com o medo, mas já está cercado por todos os lados. Seu grito se transforma em um arco de agonia enquanto dentes cravam-se em seu corpo. Uma garota de olhos enlouquecidos morde sua carne, e gritos de dor rasgam o ar. Johan recua em pânico enquanto os zumbis se acumulam sobre a vítima, encharcando tudo de sangue. Ele congela em choque,
repente, seu coração trovejando, um horror vermelho tomando conta de sua visão. Ao se virar, dá um passo para trás, como se tivesse medo de até respirar. Diante dele, um homem de roupas ensanguentadas se aproxima lentamente com uma caminhada pesada. Johan mal reconhece o rosto familiar à sua frente e murmura confuso: Jin Min-yong. O homem o encara em silêncio, com o queixo ensanguentado e um olhar nebuloso e apagado. Seus passos são lentos e irregulares, como uma marionete puxada por fios na escuridão. Johan não se move, mantendo o olhar fixo enquanto a figura passa silenciosamente por ele. Jin Min-yong se aproxima do grupo de zumbis amontoados no corredor, ocupados com algo no chão. Ele se ajoelha e afunda os dentes na garganta do homem caído. Com um estalo, joga a cabeça para trás com um grito inumano, o sangue escorrendo por seu queixo. O restante dos zumbis irrompe pelo corredor como se estivesse sentindo o cheiro de uma nova presa e avança como uma matilha. Johan cobre a boca com uma mão, incapaz de conter um gemido de pânico. Recua para a escuridão, respirando pesadamente, enquanto passos e arranhões ecoam atrás dele. Johan congela ao ver a imagem de Jin Min-yong ainda vivo, com um sorriso gentil piscando diante de seus olhos. Ele entra em pânico, perguntando-se se tudo isso é apenas um pesadelo e se ainda não acordou. Segurando a cabeça, Johan murmura, desesperado: Acorda, Kang, acorda! Seu olhar endurece, gotas de suor escorrendo por seu rosto, mas agora não há mais dúvidas em seus olhos. Ele se vira para a sala de cirurgia e segue para lá, respirando com dificuldade. Pronto para o próximo passo, Johan exala pesadamente, tentando recuperar o controle depois de tudo o que acabou de ver. Olha ao redor da sala de cirurgia, ouvindo atentamente como se algo o mantivesse alerta. O relógio marca 9h32 da manhã, 29 de abril, mas em sua mente ainda é dia 24. Ele fica horrorizado ao perceber que esteve inconsciente por 5 dias inteiros, perdido na realidade. Pega o celular e confere a data, atordoado, incapaz de acreditar nos próprios olhos. Na tela vê 21 chamadas perdidas e uma mensagem de Lee Shinon. Ele sussurra o nome dela, contendo as emoções, com ansiedade e esperança nos olhos. A mensagem implora: Onde você está? Estamos bem. Por favor, responda. As palavras tremem em terror, mas no instante em que tenta ligar, a tela pisca e a bateria desaparece de repente. Johan se encosta na parede com o telefone nas mãos, mergulhado em desespero silencioso. Tenso, ele se levanta, ainda sem acreditar no que está acontecendo, mas ficar parado não é uma opção. Ajusta resolutamente a gravata, determinado a seguir em frente, não importa o que aconteça. Cerrando os dentes, diz a si mesmo: se quiser salvar Nuna e mim, precisa sair dali. Em outro lugar, alguém se encolhe na sombra de uma loja, tremendo de medo. A garota olha adiante, chorando, e diz com certeza: eles ainda estão lá fora. Um homem gritando em desespero que, se sair, será dilacerado. A garota, entre lágrimas, murmura com a voz trêmula: Alguém, por favor, que alguém apareça. Os zumbis vagam pelo corredor, movendo-se lentamente em um silêncio assustador. A garota vira a cabeça bruscamente ao ouvir passos rápidos e respiração ofegante. Johan corre pelo corredor, respirando com dificuldade. Seus olhos fixam-se na figura que se aproxima. Johan desce as escadas enquanto figuras já começam a se reunir atrás dele, arrastando-se lentamente. Ele se vira sem fôlego e seu olhar encontra o daquela mesma garota. Ela está imóvel, coberta de sangue, com uma expressão vazia no rosto, como se tentasse entender algo. Johan desaparece escada abaixo, deixando-a sozinha na plataforma, cercada pelos monstros. Do lado de fora, a noite envolveu a cidade, e o hospital se ergue na escuridão como o centro de um pesadelo. Johan dispara de um salto e sai do prédio como se a própria morte o perseguisse. Ele corre pela rua, mal conseguindo se manter de pé, seu fôlego falhando, sua visão escurecendo, gemendo de dor. Segura o estômago com um único pensamento pulsando em sua mente, atravessando o suor frio e o pânico. Será que é realmente só fome? Os números no relógio queimam a verdade em sua consciência. Ele não come há 5 malditos dias. Johan cambaleia, pensando que neste ritmo vai desmaiar. Antes de encontrar sua irmã, seus olhos se arregalam de medo ao perceber que suas forças estão quase esgotadas. Através do calor e da névoa em sua cabeça, surge uma decisão desesperada. Ele precisa comer. Mal conseguindo se manter em pé, ele se aproxima da loja na esperança de encontrar algo dentro do caos. O chão está coberto de lixo, como o rastro de um pânico e saqueamento, mas ainda não há comida à vista. Johan cai de joelhos no meio da loja bagunçada, tremendo de fraqueza, mas sem desistir. Engole o hambúrguer sem pensar, quase se engasgando pela pressa e ganância. Bebe algo espumoso sem perceber como o líquido escorre por seu queixo e braços. Ele cai de costas, exalando um alívio e pensando que definitivamente pode sobreviver. Agora, Johan se dá conta, com desespero, de que nem sequer olhou para o que comeu e não se importou, sentado em meio ao lixo. Ele pensa em como é irônico. Sempre desprezou comida de lojas, e ele ergue a cabeça, mas seu olhar está vazio, como se algo passado estivesse pesando e à espreita por trás de seu pensamento. Um flashback. Um homem aparece à sua frente, aproximando-se com uma postura tensa, quase ameaçadora. A cena muda. Há corpos espalhados
pelo chão do corredor. Alguém ainda se mexe, e ele observa. O mesmo homem encara Johan e pergunta com insistência se ele realmente acredita em zumbis. Johan se lembra de várias figuras devorando o corpo com voracidade, rasgando-o em pedaços. Ele pressiona a cabeça entre as mãos como se tentasse expulsar o pesadelo insano de sua mente. Seus olhos se arregalam em pânico. O terror explode dentro dele como fogo, consumindo todo o seu corpo. Ele se vira bruscamente ao ouvir um ruído na loja, e congela com a mão erguida. Johan sussurra para si mesmo que definitivamente ouviu um som. Algo está à espreita, muito perto. Johan caminha entre as prateleiras, prendendo a respiração, e cada passo soa alto demais no silêncio. Ele estende a mão para a maçaneta, rangendo os dentes, e a gira com tensão em cada movimento. A porta se abre como um rugido, e ele se espreita para dentro, pronto para qualquer coisa, até mesmo o terror. Johan entra cautelosamente no cômodo, seu olhar preso em cada canto, a tensão crescendo. Ele nota uma figura sentada no chão de costas para ele, e congela, sem saber se está viva ou não. A figura se vira e de repente, com um grito agudo, implora por ajuda com uma voz trêmula e desesperada. Johan também se assusta, recuando em pânico, como se tivesse visto algo perigoso ou inexplicável. Ele se aproxima com cautela, atravessando a passagem estreita sem tirar os olhos da silhueta encolhida. Ela se encolhe contra a parede, soluçando e tremendo, incapaz de dizer uma palavra. Johan, chocado, com o rosto coberto de suor, tentando parecer calmo, ele estende a mão com um sorriso tenso, oferecendo ajuda. Enquanto isso, um homem se aproxima lentamente da loja. Seu andar é antinatural e intimidador. Ele avança sem parar, como se pudesse farejar os vivos à distância. No chão, à frente da garota, há uma pilha de comida, tudo o que conseguiu juntar da loja. Ela come com as mãos trêmulas, segurando o choro e limpando o rosto, como se não pudesse acreditar no que está acontecendo. Johan toma um gole de água e avisa que é fácil passar mal com tanta fome. Sem escutá-lo, ela bebe com avidez, mal conseguindo respirar entre os goles, como se tentasse escapar da sede. Com um suspiro ruidoso, ela se afasta da garrafa e solta um grito de alívio, como se estivesse voltando à vida. Johan pergunta se ela se sente melhor e sorri aliviado ao ouvir um agradecimento. De repente, ela pergunta como ele chegou ali em primeiro lugar, e Johan engasga com a água em choque. Coçando a nuca, ele confessa, envergonhado, que estava morrendo de fome e simplesmente saiu para comer. Ela repete a última palavra com surpresa, como se não pudesse acreditar que era só isso. Johan se assusta com a reação dela e rapidamente confirma: sim, ele só saiu, mudando abruptamente de assunto. Ele pergunta se a loja tem corredores que possuem carregadores de celular. A resposta não demora a chegar. De fato, há powerbanks à venda no expositor. Johan decide sair calmamente, disposto a dizer que vai dar uma olhada lá fora. A garota grita em pânico, implorando para que ele não abra a porta. Afinal, os zumbis podem ter voltado. Tentando acalmá-la, Johan abre a porta e diz que estava tudo limpo quando ele entrou. Ele para abruptamente ao ouvir um som estranho e olha para o lado, hesitante. O homem, o mesmo que está parado no batente da porta, e seu olhar é penetrante e seu rosto assustadoramente focado. Os olhos se arregalam dramaticamente. A pupila avermelhada reflete uma loucura selvagem e desumana. Johan e a garota congelam na porta, tomados pelo medo, como se tivessem encontrado um predador, e instintivamente ele a puxa pelo braço, recuando enquanto ela treme de terror. A figura à frente explode em fúria, soltando um uivo bestial, repleto de ódio e raiva. Johan, atônito, se joga à frente para protegê-la, cobrindo-a com o próprio corpo. Ela grita e a figura avança com um rugido feroz, mirando diretamente em Johan. Johan grita de medo, erguendo os braços instintivamente, preparando-se para o impacto. No último segundo, ele empurra o rosto do agressor com a palma da mão, como se estivesse afastando o próprio mal. O contato provoca um clarão poderoso, e o corpo do atacante é arremessado para trás com força. Ele voa pelo ar, atravessando por uma energia desconhecida, e desaparece em um turbilhão de faíscas e luz. O corpo do inimigo jaz no chão, cercado por nuvens de fumaça e explosão de energia. Johan olha para as próprias mãos, atônito, como se não pudesse acreditar no que acabou de fazer. A garota atrás dele pergunta se ele realmente acabou de empurrar aquele homem. O rosto do homem no chão está distorcido, seus olhos vermelhos, a pele queimada, mas ele ainda está dando os sinais de vida. Respirando pesadamente, Johan sussurra para si mesmo que isso é impossível, isso não pode estar acontecendo. Ele encara a passagem destruída e não consegue acreditar de que foi ele quem fez aquilo. Ele admite que empurrou com toda a força, mas não esperava um efeito tão devastador. De repente, porém, outro pensamento muito mais importante o atinge, fazendo seu corpo congelar. Ele pensa em todos os momentos recentes e percebe que os zumbis o estão evitando. Johan se levanta confuso e sussurra para si mesmo que, por algum motivo, eles não o tocam lá fora.
fora. Tudo continua silencioso, as ruas estão vazias, a cidade parece congelada, em expectativa. A garota pergunta surpresa se ele realmente empurrou aquele zumbi com o rosto retorcido. Indignado, ele responde que aquilo não era um zumbi de jeito nenhum. Apertando as mãos, Johan tenta voltar ao assunto do Power Bank. Ele confirma que tem um e aponta para a seção certa, para onde Johan se dirige. Ela o observa indo e murmura que ele é estranho, mas ainda assim confiável. Johan liga para seu telefone, rezando para que a conexão ainda funcione. Caminha entre as prateleiras segurando o aparelho no ouvido e sussurra: "Por favor, atenda." Em vez de uma voz, uma mensagem automática responde: "Número indisponível." Deixe um recado após o sinal. Os olhos de Johan se arregalam de medo e ele balbucia: "Será que já é tarde demais?" Ele se pega a um deles e duvida se são bons o suficiente para sair. A resposta irritada da garota ecoa em sua mente: ela não vai a lugar nenhum sem calças compridas. Johan de repente para e vira a cabeça lentamente, como se tivesse notado algo. Ele olha para seu reflexo no espelho e pensa discretamente que talvez sirva. Johan olha para suas roupas e pensa que, já que as coisas mudaram, é hora de ele mudar também. Ele lança um olhar para sua camisa velha, agora suja e desgastada, trocando-a por um moletom quente e calças escuras. Ele se pergunta em voz alta se é hora de seguir em frente. Johan sai da loja pronto para uma nova fase, mas claramente em alerta. De repente ele congela, seu rosto se contorcendo de ansiedade. Algo chamou sua atenção. Johan percebe uma moto parada no meio da rua e imediatamente para. A superfície brilhante da moto reluz ao sol. Ela parece potente e quase intacta. Os olhos de Johan brilham de empolgação e ele instantaneamente perde a compostura, mentalmente se desculpando enquanto se aproxima de um prédio familiar. Ele avisa que está prestes a entrar. Uma voz confusa é ouvida do outro lado da porta, garantindo que ela já trocou de roupa e que ele pode entrar. A garota mostra suas roupas escolhidas com um leve constrangimento, como se esperasse ser avaliada. Johan coça a nuca e confessa que simplesmente escolheu o que parecia confiável. Ele nota que não há zumbis visíveis por perto e sugere que recolham suprimentos rapidamente e saiam, encontrando tacos de beisebol. Ele sugere levá-los para caso de uma ameaça inesperada. A garota admite com dor que sente-se culpada. Johan só está se arriscando por causa dela. Ele lembra cansado que não é tão velho assim e que ela não deveria se preocupar com ele. Johan diz calmamente que ela não precisa se preocupar tanto. Foi sua escolha. Ele abre a porta e acrescenta que talvez um dia ele mesmo precise de ajuda. Ele se vira e diz com calma e convicção que os zumbis aparentemente não estão mordendo ele, e isso é o que importa. Uma lua cheia se ergue sobre a cidade morta, iluminando as ruas em ruínas. Os zumbis estão parados no cruzamento, encarando fixamente a escuridão como se sentissem algo. Um deles se vira, o rosto contorcido em intensa expectativa. Em meio aos gritos e ao rugido do motor, uma moto atravessa a multidão, rompendo o silêncio. Johan percebe que os zumbis reagem devagar e se pergunta se é por causa dele. Ele avança, olhando no espelho e torcendo para que seja o suficiente para fugir, cerrando os punhos. Ele grita mentalmente para sua irmã aguentar firme, implorando para que ela esteja segura. Ele promete que definitivamente voltará para buscá-la e desaparece na escuridão da cidade noturna. Um poço de gasolina surge no horizonte, banhado pelo luar e envolto em um silêncio inquietante. Zumbis vagam lentamente entre as bombas de combustível, e Johan se aproxima com cautela, sem perder a concentração. Um estranho está sentado contra a parede do posto abandonado, exausto e devastado, com uma garrafa na mão. Ele a encara em silêncio, se pergunta com desespero se é a última garrafa de água que terá. Ele pensa que está definitivamente condenado agora, sem mais para onde ir. Ele amaldiçoa o destino por acabar em uma loja saqueada, onde até a despensa está vazia. No chão, há um caderno com o título Repórter Exclusivo Kindu, e ele ironiza amargamente que sua vida é uma história exclusiva sem fim. O homem se vira bruscamente ao ouvir um som estranho, e sua expressão se transforma em alarme. Ele congela, ouvindo atentamente, tentando discernir se é som de uma moto. E com atenção ele sussurra que o barulho está se aproximando ao começando a suar. Seus olhos se arregalam de tensão. Ele começa a perceber que tudo pode mudar. Com surpresa repentina, ele exclama que é impossível, como se não pudesse acreditar que está sentindo isso. Johan e a garota param no posto de gasolina, descendo da moto sob a luz dos faróis. O homem os observa chocado, pensando que eles são loucos por pararem ali. Ele percebe o perigo, mas decide chamar a atenção deles porque não pode perder tempo. Um grito agudo vem de trás dele, e ele se encolhe, girando com um óbvio pavor, os olhos arregalados. Ele grita: "O quê?" Em pânico, percebendo que a situação mudou drasticamente, um dos zumbis cai para frente com o rosto abafado, e o homem recua apavorado. Ele percebe horrorizado uma garra afiada cortando o
ar a centímetros dele. Johan surge rapidamente na cena, desferindo um golpe poderoso com seu taco bem no peito do morto. Outro zumbi voa para o lado com o impacto do golpe, seu corpo sendo arremessado contra a parede. Johan desfere um segundo golpe com toda a sua força. O som dos ossos se partindo ecoa no ar. Johan golpeia o zumbi com toda a sua força, e um estalo ensurdecedor é seguido por um grito de dor. O homem fica atordoado com o que vê. Ele não consegue acreditar com tamanha força que tem. Um dos zumbis avança com um grito feroz, seu grito perfurando o silêncio. O homem de olhos arregalados grita para Johan tomar cuidado com o ataque vindo por trás. Johan se vira bruscamente, notando uma ameaça nova que se aproxima rapidamente. Johan e os dois ao seu lado congelam. Um rugido furioso corta o ar da rua como um sinal de caos. Johan ergue a cabeça bruscamente e um olhar de perplexidade ansiosa brilha em seus olhos. O que foi isso? Uma figura surge da escuridão com um grito distorcido. Um dos garotos corre para longe. O outro se agarra à moto. Johan não perde tempo. Ele chuta a figura com um balanço. E o corpo se choca contra a parede com um baque. Enquanto um deles respira pesadamente contra a moto, o outro diz algo como isso, e o silêncio cai novamente. Johan encara o vidro com inquietação, certo de que sua visão não o engana. Ele está certo. Alguém está observando. Johan, atordoado, percebe que os zumbis realmente não estão mordendo ele. Isso é um fato. Johan comenta que não percebeu que estava ficando sem gasolina, mas o posto estava por perto. De repente, alguém o chama da rua, a voz soando aguda e inesperada, fazendo-o se virar. Johan, brilhando de empolgação, corre para fora do local, exclamando que finalmente encontrou algo. Os dois próximos à moto se olham em silêncio, confusos, sem saber o que pensar. Do alto do posto de gasolina, tudo parece morto e silencioso. Nenhum movimento, nenhum sinal de perigo. Johan bebe avidamente a água direto da garrafa, sentado no chão entre as prateleiras vazias. Ele ri de alívio, admitindo que estava prestes a morrer de sede e achou que não viveria para ver isso. Quando perguntaram há quanto tempo ele estava se escondendo, Johan respondeu que foram 3 dias, apenas com água e nada mais. Johan escolhe a comida, raciocinando avidamente em voz alta que nem mesmo os céus o abandonariam ainda. Ele ergue um dedo, sugerindo que ao menos se apresentem. É o destino afinal. O homem com o caderno é o primeiro a dizer seu nome. Ele é jornalista, tem 32 anos e se chama Kim-do. Em seguida, a garota, um pouco envergonhada, se apresenta como Park Ji-an. Ela tem 20 anos e é estudante universitária. Johan os olha calmamente e diz que se chama Kayan. Tem 28 anos e trabalha no necrotério. Park Ji-an observa com intensidade no seu interesse e comenta que ele não parece alguém que trabalha no necrotério. Johan, percebendo o olhar dela, fica sem jeito e pergunta por que ela o encara tão intensamente. Park Ji-an reage surpresa ao descobrir que ele tem 28 anos e brinca, dizendo que então ele não é um Juicy. Kim-do, curioso, pergunta se aconteceu algo importante entre eles antes de se conhecerem. Park Ji-an sorri e conta que ficou preso em uma loja e Johan resgatou. Kayen e Park Ji-an riem ao lembrar que, no meio da confusão, nem tiveram tempo de trocar nomes. Kim-do comenta com simpatia que eles também passaram por momentos difíceis, mas sugere que contem suas histórias com calma. De repente, ele muda de assunto, dizendo que tem uma pergunta importante e olha para Kayen. Kim-do distraidamente pergunta se é verdade que os zumbis não o morderam, sem esconder sua empolgação. Enquanto isso, sons horríveis já podem ser ouvidos do lado de fora. Os zumbis estão caçando novamente. Um grupo deles uiva enquanto avança para a rua, bocas abertas, corpos oscilando como estivessem-se em transe. Um deles, de repente, engasga com o próprio sangue, recuando violentamente e soltando um gemido selvagem. Do alto do posto de gasolina, é possível ver a rua, onde os zumbis começam a se afastar estranhamente para o lado. Dentro do posto, Johan revela que desmaiou bem no necrotério e só acordou 5 dias depois. Ele admite que não lembra de muita coisa, apenas que teve dificuldades para respirar e desabou no chão. Kim-do confirma se entendeu corretamente. Johan fugiu do hospital e encontrou Park Ji-an no depósito da loja. Ele continua, lembrando que Park Ji-an ficou escondida por 5 dias, enquanto Johan procurava sua família. Kim-do comentava que Johan realmente não sabe o que aconteceu nesses 5 dias. Park Ji-an olha preocupada e pergunta o que aconteceu neste tempo. Kim-do abaixa o olhar e diz, gravemente, que em 5 dias o mundo virou um apocalipse zumbi. Ele lembra que os primeiros dias foram um inferno. As pessoas morriam sem nem entender o porquê. Ele conta que os zumbis atacavam os mais próximos. Amigos, família, colegas de trabalho. Johan ficou tenso em silêncio, sem saber como reagir, porque tudo isso parece loucura. Kim-do hesita ao ver os olhos de Park Ji-an se encherem de lágrimas. Ele não queria
ia machucá-la. Ele se desculpa e tenta tranquilizá-los, dizendo que suas famílias provavelmente estão seguras. Hindu sorri suavemente e assegura que se a ligação foi completada, significa que seus entes queridos estão vivos e eles vão se encontrar. Park Jeon acena com a cabeça e sorri com ternura, como se estivesse se agarrando a essa esperança. Kaien a observa, como se fosse ligeiramente animado pela reação dela. Ele levanta a cabeça e pergunta a Hindu como ele acabou naquela situação, já que é jornalista. Hindu suspira e admite que perdeu a chance de escapar porque estava obcecado em encontrar a resposta e a verdade. Hindu continua contando que seu carro quebrou e ele acabou em um posto de gasolina vazio, sem saída. Johan pergunta qual ele acha que é a causa de tudo isso, mas Hindu desvia do assunto. De repente, Hindu se vira bruscamente, claramente percebendo algo, e intervém confuso. Do lado de fora do vidro, um grupo de silhuetas aparece do nada, pressionando-se contra as janelas com sons assustadores. Johan recua em horror, gritando, e Kaien imediatamente se levanta, protegendo Park Jeon. Johan olha para fora em pânico e exclama que os zumbis cercaram o prédio enquanto estavam conversando. Ele diz, com os dentes cerrados, que precisam sair imediatamente, mas a moto já não pode ser usada para fuga. Johan verifica com Hindu, já que ele mencionou um carro. Isso significa que ele está por perto? Hindu responde que estacionou nas proximidades e, se tiver tempo, pode trazê-lo até aqui. Johan segura sua arma, preparando-se para lutar, dizendo que precisa abrir caminho pela multidão daquelas coisas primeiro. Ele segura o taco com firmeza, se preparando para o embate final. Não há volta. Ele declara firmemente que abrirá caminho sozinho e ordena que os outros segurem a porta. Hindu pergunta, chocado, como ele pretende atravessar a horda sozinho. Johan responde calmamente, sem olhar para trás. Agora todos sabem que os zumbis não o mordem. Ele se vira para Park Jeon e promete com confiança que definitivamente a levará para casa. Park Jeon olha diretamente para Johan, lembrando de que ele prometeu, o que significa que ela acredita nele. Johan acena silenciosamente e diz com firmeza que é hora de ir. Ele está pronto. Virando-se, ele sugere chamá-la apenas de Jeon. Sem formalidades. Park Jeon sorri levemente e diz que não exige deferência por idade, querendo uma companhia igual. Johan se vira em silêncio, mas há calor em seu olhar, como se ele aceitasse as palavras dela. Ele sorri para Park Jeon e diz que está indo cumprir sua promessa. Hindu pensa com um sorriso irônico que parece ter se metido em problemas com esse casal inquieto. Johan já está saindo do posto de gasolina, sua figura se movendo entre as colunas antes que os zumbis percebam, mas sua atenção logo é despertada. Dois zumbis viram-se bruscamente na direção do movimento, e no mesmo instante, a água jorra com força, derrubando alguém com um jato poderoso. Os jatos de água continuam espirrando para todos os lados, derrubando os zumbis no chão. Johan desfere um golpe certeiro no equipamento, aumentando ainda mais a pressão para criar uma barreira. Ele lança um olhar sombrio para a entrada e afirma com firmeza que ninguém tem permissão para passar do lado de dentro. Os zumbis se acumulam de forma desordenada contra as portas fechadas, arranhando e golpeando com fúria. Um deles ergue as mãos para o céu e solta um rugido monstruoso, como se estivesse chamando os outros. Um zumbi avança com um rosnado, mas no instante seguinte, algo atinge com força vinda de cima. Johan balança o golpe e o corpo do oponente voa para o lado, destruindo tudo no caminho. Ele vira a cabeça e vê outro zumbi se aproximando lentamente pelo lado. Sem hesitar um segundo, Johan bate com a palma da mão no rosto da criatura, impedindo-a de atacar. Em seguida avança com um impulso, rompendo a escuridão. Com uma força comparável a atravessar uma parede, Johan caminha calmamente entre os zumbis, percebendo que não é apenas que eles não o atacam, mas que é como se nem sequer o enxergassem. Ele olha para frente e admite que não entende como isso funciona, mas que agora não importa. O taco bate com um baque no chão à sua frente, como um símbolo de limite. Johan fala com firmeza, ninguém passará deste ponto, ele não permitirá. Enquanto Park Jeon e Hindu observam em silêncio, Johan se posiciona diante da horda, pronto para defender. Hindu observa maravilhado como os zumbis simplesmente ignoram Johan, como se ele fosse invisível para eles. Ele não está apenas impressionado com isso, mas também com a força de Johan, se perguntando se esses fenômenos estão relacionados. Park Jeon encara a cena em silêncio, seu rosto pálido de tensão e ansiedade. Johan luta contra os zumbis em um frenesi furioso. Seus movimentos são rápidos e desesperados, mas no meio disso tudo, ele de repente sente uma queimação no estômago e mentalmente admite que está com fome. Ele continua lutando e reflete que, na verdade, não faz tanto tempo que comeu, mas a sensação de fome o atinge repetidamente, como daquela vez. Ele se lembra de que trouxe comida consigo e desfere um soco furioso no zumbi, como se estivesse com pressa de terminar aquilo. Cerrando os dentes, pensa que só vai precisar matar todos eles e comer, então vai se sentir melhor. Park Jeon, sentada na escuridão, se encolhe e treme, como se sentisse que algo estranho está acontecendo com Johan. Johan enrijece, como se algo tivesse se quebrado dentro dele. Seus olhos estão cheios de tensão e uma percepção perturbadora. Ele
caminha pelo salão, passando por corpos ensanguentados e mortos-vivos que o ignoram. A garota, na sacada, se agarra ao corrimão em pânico, chamando pelo irmão com voz e tremendo de terror. Lá embaixo tudo explode em caos. Zumbis se levantam, pessoas gritam, alguém derruba um taco e perde o controle. Johan, coberto de suor, engole o ar e se desespera. Por quê? Gina surge em sua mente, e esse pensamento o assusta a ponto de fazê-lo tremer. Ele está realmente se tornando um deles? Ele encara os zumbis com horror. Seus rostos estão sem vida e os seus olhos brilham com uma luz morta. A garota corre para o corrimão e chama Johan em pânico, enquanto o homem tenta detê-la. Ele a alerta que se ela sair, os zumbis vão atacá-la, mas ela não consegue deixar Johan para trás. Um grito rasga o ar e os dois se viram abruptamente. Choque e medo estampados nos olhos. O grito ecoa na escuridão, mas no momento seguinte, Johan ataca com fúria. Um golpe poderoso. Ele avança, esmagando seu oponente com uma raiva difícil de conter ou explicar. Sangue espirra para os lados. Os golpes continuam vindo, um após o outro, sem parar, sem hesitação. Johan cerra os dentes, seu rosto distorcido. Ele se perde nessa loucura e destruição. As mãos de Johan agarram a garganta do homem. Ele grita de dor, os olhos arregalados. Johan se descontrola, golpeando o homem caído com fúria. Cada golpe, um lampejo de raiva. Ele fica de pé entre os corpos, sua respiração ofegante, seus arredores encharcados de sangue e a tempestade de silêncio que se segue. O peito de Johan sobe e desce. Seu rosto está distorcido, seus olhos cheios de terror por si mesmo. A garota o observa ansiosa e sussurra que aquele parece bem, mas claramente mudou. Johan se afasta, tremendo e respondendo com firmeza e um tom quase irônico. Não, ele não mudou. Bocas ensanguentadas piscam em sua mente, mas Johan insiste ferozmente que ele é diferente. Ele aperta o punho com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos e declara que é um ser humano, não um monstro. Johan, coberto de suor e sangue, sussurra entre os dentes cerrados que nunca será como eles. Ele bebe água com avidez, as gotas escorrendo por seu rosto, como se tentasse lavar os resquícios de dor. Johan pede desculpas por estar sendo tão ganancioso, mas o homem responde que ele o salvou mais de uma vez e merece muito mais. Johan sorri e assegura a garota que está bem, apenas ficou fraco por um momento. O homem concorda e comenta que mesmo que os zumbis não mordam, ainda é difícil lutar contra sua quantidade. Johan permanece em silêncio, abaixando o olhar, como se estivesse lutando contra algo dentro de si, sem conseguir encontrar as palavras. Ele admite para si mesmo que a sensação de fome desapareceu de repente, mas ainda há um vazio estranho dentro dele. Johan abaixa os olhos, sentindo seu coração apertar de medo inexplicável. Ele sugere usarem o carro do homem, acreditando que essa é a opção mais segura no momento. Acrescenta que vale a pena encontrar um posto de gasolina e abastecer, caso tudo vá para o inferno novamente. Eles concordam em agir juntos, mas Johan alerta que ainda é muito perigoso lá fora. De repente, um homem surge da escuridão, gritando desesperado e implorando por ajuda. Johan se vira abruptamente, e o homem atrás dele xinga em pânico, perguntando o que diabos está acontecendo agora. O estranho exclama, desesperado, que o silêncio valeu a pena, mas que agora surgiu uma nova ameaça. Johan olha atentamente para o desconhecido e hesita. Ele não parece um zumbi, não é? O homem grita, implorando por ajuda. Gaguejando que seu amigo está morrendo, ele carrega o ferido e estendendo a mão, repetindo que ele está morrendo, suplicando para que não o deixem para trás. A garota sussurra com medo para Johan, sugerindo que talvez ele devesse ajudar. Johan hesita, sem saber como proceder. Johan desvia o olhar e diz que talvez eles devem prosseguir com cautela. O homem aperta o queixo e o lembra. Só porque alguém não é um zumbi, não significa que seja seguro. A garota insiste que eles não devem virar as costas para aquelas que estão vivos e pedindo ajuda. Johan concorda, assegurando que o mais importante agora é salvar todas as vidas e permanecer juntos. O homem suspira pesadamente, abaixando os braços. Se ambos insistem nisso, não há outra escolha. A garota gira a maçaneta, abrindo a passagem, e faz um gesto para ele entrar. Ela olha por cima do ombro e diz às pessoas do lado de fora para virarem e virem por ali. Um homem se curva com um sorriso grato, enquanto o outro mal consegue se manter de pé, apoiando-se nele. O homem ferido inclina a cabeça pesadamente, seu corpo desabando como se estivesse à beira de perder a consciência. Dentro das sombras, um dos homens abaixa o olhar abruptamente. Uma sombra sinistra aparece em seu rosto. No fundo do posto de gasolina, a noite cai e as ruas mergulham em um silêncio inquietante. Um dos homens estende uma garrafa de água e uma voz responde: "Muito obrigado." Johan e os outros observam o corpo. Ninguém entende por que o homem perdeu a consciência de repente. O homem pergunta
sombriamente se ele foi mordido, mas recebe uma negação assustadora em resposta. Um amigo do ferido garante que tudo começou de manhã e que, se houvesse uma mordida, já estariam sofrendo os efeitos. Johan observa em silêncio enquanto o homem ao lado dele murmura pensativo, avaliando a situação. Ele pergunta se eles têm algum plano, mas recebe uma resposta incerta sobre encontrar um abrigo. O homem comenta cético que é muito ingênuo esperar ajuda agora. A garota o interrompe abruptamente, dizendo com reprovação que ele deveria parar de ser sarcástico, especialmente em um momento como esse. Ela olha diretamente para frente e acrescenta que eles sobreviveram graças a Johan e agora devem ajudar uns aos outros. O homem ferido sorri fracamente e sussurra, grato, que aprecia muito isso. O homem ao lado de Johan suspira e admite que pode ter sido duro demais. Ele esclarece que o carro mencionado é um SUV, o que significa que podem acomodar 5 pessoas com segurança. Johan segura algo parecido com uma manivela na mão e diz que irá separado em uma moto. Ele acrescenta que pode ser mais seguro se ele for na frente para reconhecer a estrada. Johan sugere que cheguem ao carro o mais rápido possível, já que iam sair dali de qualquer forma. O homem concorda relutantemente, lançando um olhar para a garota sentada ao lado do ferido. Ela afirma com confiança que ficará e cuidará do ferido enquanto eles vão buscar o carro. Johan se vira e promete que voltarão logo, pedindo que esperem ali. Ele sai primeiro, segurando uma arma, seguindo pelo homem, que diz brevemente, vamos? A garota observa em silêncio o homem deitado, como se tentasse captar qualquer mínimo movimento. Ele permanece inconsciente, mas no silêncio tenso, é possível sentir que algo está errado. Enquanto isso, Johan e o homem caminhando até o carro estacionado do lado de fora de um prédio vazio, param e se perguntam por que o homem está tão desconfiado, já que o recém-chegado não parecia perigoso. O homem responde, irritado, que aprendeu em 5 dias que o mal nem sempre se vê no rosto das pessoas. Johan desvia o olhar em silêncio e ouve o homem dizer que em uma situação dessas, ninguém pode ser confiável. Johan pergunta por que então o próprio homem foi o primeiro a se aproximar e falar com eles. O homem admite que perdeu a cabeça por um momento, esperando um milagre, e que estava à beira da desidratação. Johan se lembra de ter sido chamado de sensação na época e se pergunta o motivo exato disso. O homem se vira rindo levemente e pergunta, Johan ainda não entendeu? O homem então diz, com um olhar sério, que os zumbis não atacam pessoas, como o Johan. Isso sim é algo fora do comum. O estômago de Johan ronca alto e ele abaixa o olhar, desconfortável, tentando não chamar atenção. O homem percebe e pergunta com um sorriso se ele está com fome. Johan, confuso, responde afirmativamente. O homem concorda. Não é surpreendente. Depois de tanta carnificina, e sugere procurar comida assim que saírem. Johan ainda segura o estômago, em silêncio, com um leve dúvida nos olhos, como se algo incomodasse. De repente, Johan para abruptamente, seus olhos se arregalando. Algo o alarma instantaneamente. Ele se vira para a rua tenso, como se tivesse captado um sinal de perigo no ar. O homem percebe e pergunta ansiosamente o que foi e por que ele está tão tenso. Johan, franzindo a testa, diz que ouviu algo estranho, como um farfalhar ou um som. O homem confuso responde que não ouviu nada e pergunta ansioso, é um zumbi? Johan, tenso, diz que tem certeza de que ouviu a voz de Gina e que não pode ser um engano. Diante dele está um prédio para o qual ele olha atentamente, como se algo nele o atraísse. Um grito feminino despreparado e totalmente desesperado vem de dentro, e os zumbis correm em direção à fonte do barulho. A garota dentro do prédio sai gritando, exigindo ser solta, lutando contra os braços de alguém em pânico. A pessoa que a segura sussurra friamente que se ela não calar a boca, os zumbis virão correndo para os seus gritos. O cano de uma arma é pressionado contra a cabeça da garota, e o pânico congela em seus olhos. O homem, com um sorriso distorcido, sussurra para que ela não faça barulho, ou ela será morta em um segundo. Ele ri, dizendo que é inacreditável como acreditam tão facilmente em suas mentiras, chamando isso de estupidez em vez de ingenuidade. Um dos comparsas hesita, questionando se devem agir agora, já que Johan e o outro homem podem voltar logo. O líder apenas dá uma risada e diz que não importa, eles não são imortais, então não faz diferença. Ele segura o rosto da garota com um sorriso torto e sussurra que tudo bem usá-la como refém. Seus olhos estão cheios de medo e nojo, mas ela permanece em silêncio, cerrando os dentes. Tremendo, ela aperta os punhos e os levanta aos lábios, tentando conter um grito. O homem urra de dor e fúria, como se tivesse recebido um golpe inesperado em seu orgulho. Espumando de raiva, ele lhe dá um tapa com força. Seu corpo é lançado para o lado, seu rosto se contorcendo de dor, enquanto o sangue escorre de seus lábios. Um dos comparsas grita que a dor é insuportável, e os outros começam a zombar da situação. Ele afirmou, sombrio, que queria lidar com os inimigos primeiro, mas não tinha uma escolha. Outro zombou com um sorriso malicioso, dizendo que gostava da ideia de ser mordido por alguém que não fosse zumbi. Eles discutiram com ela sobre ela ser bonita demais para simplesmente descartar. Seria melhor mantê-la. Depois dessas palavras repugnantes, as mãos dela se agarram ao tecido de suas roupas. Sua respiração ficou irregular
regular de horror. Um deles sugeriu de forma perversa que até os outros iriam querer se juntar a eles. De repente, alguém surge na cena e acerta um dos agressores no rosto com um soco. Com fúria, o corpo dele voa pelo ar com o impacto do golpe e cai no chão com um estrondo. Os demais gritam, chocados. Eles percebem Johan caminhando em direção a eles com um olhar gélido. Ao avançar em confiança, os olhos de Johan brilham com uma luz escarlate intensa. A garota permanece caída, imóvel, com o rosto machucado e os olhos fechados, como se estivesse inconsciente. Johan olha para ela e seu olhar se torna ainda mais sombrio, repleto de determinação. O carro freia bruscamente. Os pneus deslizam, deixando uma trilha preta no asfalto. Um dos homens grita, chamando pelo nome dela, com pânico e medo presente em sua voz. Ele cai ao lado dela e, desesperado, implora para que Gina abra os olhos. Cerrando os dentes, ele xinga. Percebendo que algo estava errado o tempo todo, Johan dá uma ordem curta. Leve Gina para o carro e não hesite. Com o rosto frio e olhar adiante e ardente, Johan sussurra que alcançará todos eles em breve. Enquanto isso, um dos homens aparece no carro. Ele a acomoda com cuidado no banco. Termina de abastecer o veículo e se sente aliviado ao pensar que o tanque agora está cheio. Dentro do carro, ele reflete que os zumbis não apareceram, mas isso poderia acontecer a qualquer momento. O silêncio dentro da cabine é tenso, e ele encara a frente com preocupação, sentindo a ameaça se aproximar. No banco ao lado, Gina está enrolada em um cobertor, imóvel, como se tentasse se esconder, mesmo dormindo. Ele desvia o olhar e pensa que agora sabem, de forma real e cruel, no que o mundo se transformou. Ele a observa, sussurrando baixinho que Gina está segura agora e não precisa ter medo. Lá fora, Johan permanece na escuridão, seu olhar em chamas. Ele a protegerá até o fim. Os olhos de Johan brilham com uma luz vermelha intensa. Sua raiva cresce a cada segundo que passa. Risadas e zombarias enchem o ar. Um dos agressores o observa de cima a baixo com desprezo. Armados e confiantes, eles riem, convencidos de que Johan não pode enfrentá-lo sozinho. Johan permanece em silêncio, sem dizer uma única palavra, seu rosto oculto nas sombras. Ele avança lentamente. Seus passos ecoam ameaçadoramente na sala vazia. Um deles ri, achando que Johan finalmente desistiu e percebeu sua impotência. Com um sorriso arrogante, ele avisa que nem implorar ajudaria. Não haverá piedade, mas outro, franzindo a testa, percebe que há algo errado com Johan e começa a se alarmar. Johan reflete sobre como recentemente sua fúria o levou quase à loucura. Agora, no entanto, seu corpo está tomado por uma calma estranha em sua mente, por um vazio assustador. Ele caminha para frente, deixando o braço cair pesadamente ao lado do corpo, como se estivesse se movendo por instinto, com olhos ardentes. Ele sussurra que está com fome e pede aos últimos vestígios de sanidade. Um jorro de sangue cobre tudo ao seu redor. A loucura nele irrompeu. Um braço decepado jaz no chão, mergulhado em uma poça de sangue, e uma arma está caída por perto. Um dos sobreviventes assiste a cena horrorizado, seu rosto retorcido de pânico na escuridão. Johan se inclina sobre um corpo. Sua sombra paira ameaçadoramente sobre a vítima. Seu rosto está envolto em uma névoa de vapor, sua boca ensanguentada, seus olhos brilhando com uma luz escarlate enlouquecida. Ele se levanta lentamente, deixando o corpo mutilado para trás, como se estivesse saciado. Johan se aproxima de outro corpo encostado contra a parede, sem desviar os olhos de seu oponente restante. O homem recua, apavorado, murmurando que Johan com certeza não era um zumbi antes. Seu rosto está tomado pelo pânico. Suas mãos tremem quando ele tenta e mal consegue segurar a arma. Johan ergue a cabeça. Toda a parte inferior de seu corpo está coberta de sangue. Seu olhar é frio, apavorado. O inimigo grita e aponta a arma para Johan, berrando de medo e desespero. O disparo rompe o silêncio da noite, ecoando pelos prédios da estação de gasolina. Seus dedos apertam o gatilho com força e a arma dispara. Desesperado, Johan permanece de pé, a boca ensanguentada, como se o tiro apenas o tivesse irritado. Ele pega sua bolsa calmamente e segue para fora sem alterar seu passo. Lá fora, um dos homens salta do carro ao ouvir o tiro. Ele se vira bruscamente, com uma expressão de choque no rosto. Ao olhar na direção do som, ele vê Johan saindo tranquilamente do prédio da estação de gasolina. Com hesitação na voz, ele pergunta a Johan se está tudo bem depois do que aconteceu. Johan responde brevemente e confiantemente, e em seguida pergunta sobre a condição de Gina. Ainda um pouco confuso, ele diz que ela está dormindo e parece que ficará bem. Ele suspira aliviado e diz que é bom ouvir isso. Então entende que deve estender a arma para Johan. Johan responde calmamente que seria melhor se ele ficasse com a arma. O homem se surpreende, sem entender por que Johan não quer uma. Afinal, é uma arma de verdade. Johan se vira, e o homem admite que obedecerá sem questionar, mas depois de um momento, pergunta ansiosamente se Johan está realmente bem. Johan está parado ao lado do carro, com corpos espalhados ao redor. A situação parece um momento de calmaria antes da tempestade. Com um sorriso, ele responde que é claro, está bem. Ele não tem motivos para se sentir mal. O homem olha para ele, desconfiado, mas sugere que saiam antes que os zumbis apareçam. Ele lança um olhar ansioso para o prédio, como se sentisse que isso ainda não acabou. Segurando a arma com firmeza, ele encara o caminho à frente em silêncio, sem conseguir
conseguir expressar seus pensamentos. Ele passa a mão pelos cabelos, cansado, como se tentasse organizar sua mente. Com um comando, ele entra no carro e dá a partida suavemente. Eles aceleram pelas ruas de cidade noturna, sirenes e faróis cortando a escuridão. O motorista está tenso, focado na estrada, e o silêncio carrega uma tensão interna. De repente, Gina abre os olhos, murmurando uma palavra, e ele a olha, surpreso. O carro acelera pela estrada e ele pergunta ansiosamente o que Gina está falando e se ela está acordada e como se sente. Ele a tranquiliza, dizendo que aqueles bastardos já foram e agora podemos respirar. Johan garante que ela não precisa se preocupar de agora em diante. Ele sempre estará por ela, sempre estará ali. Ela chama o nome dele suavemente, olhando para a noite, onde os faróis cortam a escuridão. Os olhos de Gina se enchem de lágrimas e uma delas lentamente escorre pela sua bochecha. Ele se vira para Gina, apreensivo, vendo-a chorar, e pergunta se algo a machuca, com um tremor na voz. Ela pergunta por que as pessoas fizeram coisas tão cruéis com ela. Através de suas lágrimas, ela diz que só queria ajudar, mas tudo o que recebeu foi dor e humilhação. Ela relembra como, em tempos como esses, as pessoas deveriam se unir e não se transformar em monstros chorando. Ela confessa que agora não pode mais confiar em ninguém neste mundo. Ele permanece em silêncio, apertando o volante, como se não soubesse o que dizer para suas lágrimas. Após uma pausa, ele admite que em um mundo como esse, a desconfiança é provavelmente a escolha inteligente, mas logo acrescenta que, mesmo que ninguém mais possa ser confiável, ela pode confiar em Johan até o fim. As palavras soam confiantes. Johan a protegerá, aconteça o que acontecer. O carro se aproxima do prédio. Seus faróis cortam o silêncio da noite. Há silêncio na entrada do prédio e no corredor, com apenas uma luz fraca iluminando o caminho para dentro do apartamento. O homem infectado aparece. Seus movimentos são bruscos e sua respiração intermitente, com um grito e um gemido. Ele avança e sua boca jorrando sangue. Johan dá um golpe com força e o corpo do zumbi cai no chão em uma poça de sangue. Ele solta um suspiro de alívio e olha ao redor, dizendo que parece não haver mais zumbis. Johan estava prestes a levar todos para a segurança, mas é abruptamente interrompido pelo choque do que vê na parede à sua frente. Uma foto de família pendurada na parede, um casal feliz com uma criança coberta de sangue. Ele fica olhando em silêncio, como se tentando entender como tudo virou um inferno tão rapidamente. Há um corpo caído no chão perto dele. O homem está morto, sangue espalhado ao redor e Johan sussurra um pedido de desculpas. Ouve-se vozes do lado de fora. Tudo foi verificado. As únicas salas restantes são as que estavam trancadas. Os sobreviventes finalmente encontraram abrigo e Johan respira aliviado por poder descansar. Ele se senta no chão e o outro cara fica em dúvida se deve parar. Afinal, eles têm um carro. Johan explica que está tarde. Todos estão exaustos e pelo menos durante o dia é um pouco mais seguro. Ele acrescenta que Gina precisa de uma pausa, pois ela precisa se recuperar antes de seguir viagem. Johan olha para o quarto e se pergunta em silêncio se Gina vai sobreviver a tudo isso. Johan não encontra consolo. O cara ao lado dele afirma com confiança que Gina definitivamente não está bem. Ele olha para ela, coberta pela manta, e fala sobre um mundo onde não podemos nem confiar nas pessoas. Johan fica em silêncio, mas a ansiedade e algo pesado em seu olhar que não desaparece. O garoto continua. Por isso Johan é tão importante. Sua presença significa algo. Ele esclarece. Se há uma pessoa em que Gina confia, além da família, é Johan. Após uma pausa, o cara de cabelo bagunçado diz que Johan é quem é importante para Gina. Johan conversa com um embaraço, lembrando que eles se conheceram hoje. Em primeiro lugar, o interlocutor assente. Muito aconteceu em um único dia e já não é mais surpreendente. Ele mostra seu caderno e confessa que estava procurando um esconderijo para Gina, mas também para o próprio Johan. Olhando em frente, ele acrescenta que, embora não seja mais jornalista, quer fazer uma pergunta pessoal a Johan. Johan tensa o rosto, mostrando confusão, como se estivesse se preparando para uma conversa difícil. Uma voz sai do rádio e ele se pergunta em voz alta por onde começar a história. O cara do outro lado do corredor pergunta diretamente por que os zumbis não estão atacando e se Johan tem alguma ideia. Johan responde que não é apenas imunidade, é como se os zumbis não o notassem de jeito nenhum. Seu interlocutor franze a testa e diz pensativo que há definitivamente uma razão, mas que está escondida por enquanto. Johan escuta enquanto seu interlocutor nota que há poucos dados, mas cada detalhe é importante. Ele imediatamente passa para uma nova pergunta, perguntando se Johan já foi envolvido em esportes ou exercícios. Quando Johan responde negativamente, ele fica surpreso e confessa que isso foi o que mais o impressionou. A cena de Johan derrubando um zumbi facilmente, como se fosse nada, vem à sua mente. Finalmente, o cara solta sem ofensas, mas Johan quase não parece humano. O cara pergunta novamente se Johan realmente não entende de onde vem esse poder. Johan responde calmamente que não sabe, abaixando o olhar, como se sentisse culpado por isso. Ele solta um suspiro pesado, admitindo que simplesmente não consegue desligar o jornalista que existe nele. Johan sorri e diz que está tudo bem.
Ele não se importa em responder perguntas assim. Ele se lembra de repente que Johan estava procurando sua irmã e agora quer saber se ele sabe onde ela está. Johan admite que não sabe exatamente onde sua irmã está, mas queria verificar a casa deles primeiro. Ele diz que ela está em Yanyan e as estradas podem estar destruídas, mas ele tentará de qualquer maneira. Johan acrescenta que ela é a sua única família restante e ele não pode ficar parado. O cara à sua frente está confuso. Se o caminho está tão perigoso, por que Johan está ajudando os outros? Johan apenas sorri e responde facilmente que não sabe. Simplesmente acontece. A garota debaixo da manta sussurra que simplesmente parece certo fazer isso. Seu olhar se torna intenso e atento, e algo vago, mas forte aparece em seus olhos. O garoto de cabelo bagunçado admira Johan, chamando-o de bom demais para este mundo. Então ele decide parar. Há muitas incógnitas e é melhor não cavar mais fundo por enquanto. Ele olha sério e acrescenta: Johan teve o encontro mais próximo com os zumbis, e é por isso que ele quer perguntar. O interlocutor pergunta se Johan percebeu algo útil nos comportamentos dos zumbis infectados. Johan começa a coçar a parte de trás da cabeça nervosamente e diz que não tem observado eles de perto, então não tem certeza. Ele acha que eles ainda têm os sentidos funcionando, mas não pode afirmar com certeza. Eles parecem usar a visão e audição, mas até essas reações podem ser erráticas e estranhas. Então a garota diz de forma incisiva que os zumbis reagem à pele exposta. Talvez essa seja a chave. Gina revela que o gerente conseguiu escondê-la no depósito antes de ser atacado. Johan pergunta ansiosamente se ela tem certeza de que pode se levantar, e ela responde que simplesmente não consegue dormir. Ela sorri suavemente e pede desculpas por ter feito Johan se preocupar. Johan tenta acalmá-la, dizendo que está tudo bem. Agora o importante é não se preocupar. Quando o assunto de pele exposta surge, Gina confirma: quanto mais a pele é vista, mais forte a reação é do zumbi. O cara se lembra de Gina pedindo calças longas. Agora ele entende o porquê. Ele comenta, irritado, que quanto mais aprendem, mais confusas as coisas ficam. Até mesmo o mecanismo de transformação continua sendo um mistério. Johan sugere que procurem luvas ou máscaras, qualquer coisa que consiga esconder a pele e ajudá-los a sobreviver. De repente, Gina os chama, dizendo que o rádio já estava ligado, e parece que algo pode ser ouvido através do barulho do chiado e da interferência na frequência 108.8 MHz. Algo chega até eles, fazendo-os tensionar. Através do chiado, uma voz surge no rádio. E essa história vai ficando por aqui. Se você estiver gostando, comente pedindo pela parte 2, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. E caso queira apoiar o canal, não deixe de se tornar um membro. Enquanto espera pelo próximo episódio, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente, beleza? Eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.